Olá pessoal, estou aqui de volta, meus grandes amigos do Revisão PGE. Pessoal, vamos iniciar agora nosso segundo encontro. Separei para vocês aí para a gente conversar sobre regulação setorial, regulação concorrencial e fomento, nesses três pontos do edital que muita gente não tem contato na faculdade, então a gente vai ter que abordar aspectos conceituais relevantes, trazer um ou outro julgado em que essas questões são debatidas e que pode ser cobrado de vocês. Pessoal, primeiramente a gente tem que pensar no papel, né, do direito econômico. Eu não vou fazer aqui uma digressão a respeito do direito econômico no Estado, nada disso, não é o local adequado. Mas pensem que no direito econômico nós temos o papel do Estado na organização jurídica do modo de produção e na implementação de políticas públicas. Quer dizer, o Estado ele vai ter um plano, quer dizer, o Estado governado, né, ele vai ter um plano de governo para a economia de cada país, e o papel do direito econômico é permitir que essas políticas públicas dos governos que sucedem sejam implementadas. Nós temos como competência para legislar sobre direito econômico o artigo 24 da nossa Constituição estabelece que é uma competência que é aí compartilhada pela União e pelos estados, né, no âmbito das normas gerais pela União e normas específicas pelos estados e pelos municípios, né, de acordo com a amplitude, e aí temos, portanto, um compartilhamento de competências legislativas. Cuidado, pessoal, quando vocês forem virem alguma questão sobre direito econômico em relação às competências e houver alguma referência a crédito, câmbio, transferência de valores, sistemas de poupança ou mesmo uma questão de direito civil. Todas essas matérias, elas são de competência da União. Então, essas matérias, a gente pode se confundir às vezes achando que é uma questão que está abrangida pelo artigo 24, mas não está. Vejam aí que o artigo 24, inciso 1º, ele prevê ali que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito econômico. O artigo 30, inciso 1, permite essa suplementação da legislação federal e estadual no que couber aos municípios. Então a gente vê que direito econômico está em todas as esferas da federação. Pessoal, para a gente conseguir entrar ali no assunto de regulação setorial e concorrencial, a gente tem que entender que o Estado brasileiro ele passou por uma imensa reforma. Essa reforma, ela significou, e é isso que eu quero que vocês tenham em mente, uma redução dos mecanismos de intervenção direta do Estado. A gente viu o que são esses mecanismos de intervenção direta, então, por exemplo, o uso de empresas estatais, né, a monopolização, uma redução muito grande desses mecanismos de intervenção direta e um aumento dos mecanismos de intervenção indireta, que são caracterizados, eu coloquei aí para vocês, como o aumento da disciplina normativa. Vejam que essas reformas pelas quais o Estado brasileiro passou, principalmente na década de 90, elas implicaram, tem três grandes eixos, né? Esses eixos aqui são inclusive trazidos pelo ministro Luiz Roberto Barroso em um artigo dele sobre essa questão, que é o eixo da extinção de determinadas restrições ao capital estrangeiro, a flexibilização dos monopólios estatais. Vejam, a flexibilização é aquela possibilidade de o Estado contratar com privados os monopólios ali do petróleo, principalmente no inciso 1 a 4 do 177, 1 a 4 do 177. E o terceiro, que é o programa de desestatização. Quer dizer, o Estado passou a alienar muitas empresas públicas, principalmente empresas bem ineficientes, ou passou a conceder serviços públicos. Esses foram os três eixos de reforma do Estado, né? No edital se cobra um pouco desse conhecimento histórico, né? Quando ele fala sobre a intervenção do Estado na economia, o papel do Estado na economia. Então, vocês tenham em mente essa mudança de eixo, da intervenção direta para indireta, essa flexibilização dos monopólios estatais, a extinção dessas restrições ao capital estrangeiro e esse programa de desestatização. Vejam que quando a gente fala de regulação, então a gente está falando dessas intervenções indiretas, e a justificativa para a regulação ela está ligada primordialmente à ideia de falhas de mercado. Porque o Estado entende que ele não pode deixar correr solto, então ele nem quer
ser um intervencionista total, por meio das intervenções diretas, em que só ele exerce essas atribuições, nem ele acha que eu devo deixar correr solto, deixa que a iniciativa privada se resolve. Ele pensa o seguinte, olha, existem demandas, né, vamos pensar assim, que o mercado não supre. E não supre por conta dessas falhas de mercado. Então, associem isso. E nós estamos falando das seguintes falhas principais, que é a presença do poder de mercado. Então, na verdade, vamos colocar assim, o abuso do poder de mercado, um poder de mercado muito grande. Se pensa que isso é uma espécie de falha de mercado. A existência de assimetrias informacionais, a presença de externalidades e bens públicos. Bens públicos, pessoal, aqui a gente está falando sobre a ótica da literatura econômica. A gente vai tratar isso ao longo da nossa aula. O que é que a gente, quando a gente fala que a presença, né, de um forte poder de mercado, o que é que ela significa? Quando eu tenho uma empresa com muito poder de mercado, eu posso causar danos aos consumidores por meio da elevação de preços acima do que se considera competitivo. Então, quanto mais próximos estivermos de uma situação de monopólio, maior será o poder de mercado desta empresa. O caso limite são os monopólios naturais. Então vejam, se eu tenho uma só empresa atuando no mercado, é possível que eu abuse dessa minha posição, cobre preços estratosféricos e como não tem ninguém para concorrer comigo, eu vou prejudicar mesmo os consumidores, vou cobrar o máximo que eu puder e muita gente vai ficar sem acesso a esse produto ou a esse serviço. Então o Estado se preocupa com isso. Existe, pessoal, direito concorrencial e a regulação setorial justamente por isso, porque ele diz, olha, não é bom que a gente tenha uma empresa tão poderosa assim no mercado. Uma outra falha de mercado são as externalidades, né? Pessoal, pense o seguinte, quando a gente pensa em externalidade, pense da seguinte forma, tudo que eu faço que gera efeitos sobre segundos e terceiros pode ser entendido como uma externalidade. Se eu, por exemplo, não trato os rejeitos, eu trouxe como exemplo, não trato os rejeitos da minha exploração mineral. Eu vou lá e jogo no rio mesmo, estou explorando minérios e jogo todos os poluentes no rio. Não sou eu eu não me importo com esse lixo aí, não vai me afetar. Eu estou ganhando meu dinheiro aqui, explorando meus minérios e vendendo. Então isso aí é uma externalidade. Quer dizer, o sujeito ele não internaliza os prejuízos que ele provoca a terceiros. As externalidades, pessoal, elas podem ser tanto positivas quanto negativas, né? Vejam aí, as externalidades positivas, alguns exemplos, vacinas. Se eu vacino alguém, essa pessoa deixa de ser transmissora de uma determinada doença. Se eu restauro um prédio histórico, o valor ali não está só no bem, né, que vai se manter bonito e tudo. Nós temos uma preservação da cultura, que é uma externalidade positiva, quer dizer, um benefício que eu aufiro à margem dessa simples transação. Ou pesquisas tecnológicas, às vezes você pesquisa um produto e aí essa tecnologia ela acaba sendo utilizada para outras finalidades e aí todo mundo ganha com isso. Externalidades negativas, pense na fumaça do cigarro, o sujeito que fuma ali o cigarro dele, ele está ali matando o vício dele, está se beneficiando, né, de alguma forma, mas a fumaça dele prejudica um terceiro. Isso é uma espécie de externalidade negativa dessa relação. O dióxido de carbono dos automóveis que são lançados na atmosfera, né, poluindo ou eventualmente provocando o aquecimento global, como algo. Então, tudo isso é considerado uma externalidade, né, que são essas ações que impactam terceiros, que quem produz não internaliza isso, nem como lucro, né, nem como prejuízo. Então, se ele faz uma coisa boa, ele não coloca no bolso dele os resultados positivos, e se ele faz uma coisa ruim, ele não sofre com esse prejuízo que ele causa. Uma terceira falha de mercado são as assimetrias de informação. Quando a gente fala em assimetria de informação, em economia a gente fala de assimetria de informação toda vez que uma parte ela detém uma informação que, se fosse de conhecimento da outra parte, faria com que esta última mudasse de comportamento. Então pensem no caso, por exemplo, se você vai comprar um carro usado. Quando você vai comprar um carro usado, o sujeito que é dono do carro usado, ele sabe muito bem quais são os probleminhas que tem ali naquele carro. Então existe uma assimetria de informações, ou seja, uma diferença das informações que eu como vendedor tenho e que o sujeito que está comprando o carro tem. Então às vezes o sujeito vai e te vende o carro sem dizer que ele é um abacaxi.
Então existe aí uma assimetria de informações, essa transação não teria ocorrido se o sujeito que é dono do carro tivesse me informado, olha, esse carro tem um problema ali na embreagem, e aí eu poderia ter mudado de opinião. Então se considera que esse tipo de falha de mercado, ele é muito grave e a gente tem que corrigir por meio da regulação, dando mais transparência, por exemplo. Bens públicos para a economia, né, pessoal? A gente está falando aqui de uma análise específica sobre a ótica da economia. Os bens públicos são conceituados como falha de mercado, pois não é possível recuperar o dinheiro em decorrência dos investimentos que eu faço. O setor público ele precisa coordenar a questão para que esse bem seja provido ou mesmo provê-lo. É uma falha de mercado porque este bem não será construído pelo mercado. Então pensem, pessoal, em casos como da segurança nacional, da iluminação pública, justiça. A gente precisa ter um poder público para fornecer estes bens. Por quê? Porque esses bens eles possuem duas características que a gente chama em economia, que eles são não rivais e não exclusivos. Ou seja, para uma dada quantidade de bem público, um consumidor extra, ele não afeta a utilidade dos outros consumidores. Quando a gente fala da característica da não exclusividade, é porque é economicamente inviável você excluir aqueles que se recusam a pagar pelo consumo do bem. Então, todo bem que tem essas características, ele é em economia chamado um bem público. Basicamente, pessoal, acho que é bom pensar o seguinte, eu não consigo lucrar porque eu não consigo excluir essa pessoa, né? E todo mundo acaba se aproveitando desse bem público. Então ninguém vai sair construindo aí vários postos de iluminação, iluminando para todo mundo, porque ele sabe que todo mundo vai se beneficiar e ele não vai ter como pôr dinheiro no bolso. Então cabe ao Estado, por exemplo, aos municípios, eles têm a iluminação pública no seu município, eles concedem para a iniciativa privada e aí você tem aquelas contribuições que são pagas e dadas, porque a gente quer expandir essa infraestrutura de iluminação pública que de outra forma não seria feita. Então, como é que a gente lidar com o problema dos bens públicos? Por meio dessa regulação. Quando a gente fala em regulação setorial, a gente está tratando aqui de um ramo específico do direito econômico, que é o direito econômico regulatório. O que é que caracteriza esse direito econômico regulatório? É o alto grau de regulamentação, ou seja, a gente não tem, a maior parte das normas de direito econômico estão em atos infralegais. Né? Nós vamos ter aí uma regulação altamente especializada, a depender do setor da economia. Então, se for o setor de gás, petróleo, energia elétrica, ali ele vai ter uma regulamentação feita pelas agências reguladoras. Elas vão dispor sobre como é que esse serviço deve ser prestado à população. E aí ela vai regular essas atividades econômicas. Então, vejam, na nossa doutrina jurídica ainda existe um debate. Para vocês como procurador do Estado, não me parece que seja defensável uma posição diferente, né, da posição institucional que a gente adota aqui, que é esse debate entre Estado regulador versus limitação da delegação de poderes. Vejam, aqui no Estado de São Paulo, por exemplo, nós temos agências reguladoras. Então a gente aderiu à tese do Estado regulador. A gente aderiu à ideia de que, por meio de regulamentação, a gente pode normatizar uma determinada atividade econômica. Aqui no Estado, por exemplo, a gente tem a Artesp e a Arcesp, né? A Artesp é essa agência reguladora de serviços públicos de transporte do Estado e a Arcesp é a agência reguladora de saneamento e energia do Estado de São Paulo. A Arcesp cuida, por exemplo, do gás canalizado, a Artesp faz as concessões de rodovia e elas têm um papel muito importante aqui no Estado de São Paulo e elas atuam por meio desses regulamentos. Vejam que esse debate entre a doutrina do Estado regulador e a doutrina clássica dos limites da delegação de poderes, eles têm esse fundamento constitucional, né? De um lado, aqueles que defendem o Estado regulador, eles defendem que o artigo 174 respalda essa regulamentação, né? Como ele diz no artigo 174, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Então veja, quando ele fala em agente normativo e regulador da atividade econômica, o pessoal interpreta, olha, aqui tem um fundamento constitucional para o Estado regulador. Já o pessoal da doutrina clássica fala o seguinte, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E no artigo 25 da DCT prevê-se, ficam revogadas todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do poder executivo
competência assinalada pela Constituição ao Congresso, especialmente no que tange a ação normativa. Então esse pessoal fala, olha, a própria Constituição ela foi contra essa ideia de ação normativa dada ao Poder Executivo. Já a gente, que vai defender o Estado regulador, por sermos, obviamente, procuradores do Estado, então vocês vão ser procuradores, tem que defender essa tese aí para passar na prova, tá bom, pessoal? Então, como agente normativo e regulador, a gente vai permitir que essas regulamentações sejam feitas por ato infralegais. Quando a gente fala no termo regulação, a gente pode incluir aí esses aspectos, né? Produção de normas, então a gente tem uma produção normativa, principalmente normas técnicas. Como é que esse serviço deve ser prestado, qual a qualidade desse serviço, quando esse serviço, como ele deve ser mantido, quem deve sair, quem deve entrar. Então nós temos aí normas técnicas. Nós temos fiscalização, então a agência reguladora tem fiscais que vão avaliar lá se esse serviço está sendo bem prestado, vai ter técnicos que vão avaliar isso. Para quê? Para aplicar sanções. Né? Então, vejam, a atuação sancionadora do Estado, ela entra também nesse conceito de regulação. A mediação e solução de controvérsias, então às vezes nós temos agentes regulados que começam a ter um conflito entre eles. Nesse caso, a gente tem aí uma atuação que pode ser de mediação e solução das controvérsias. Então, por exemplo, a infraestrutura está sendo compartilhada, tem um problema, você pode levar isso para a agência reguladora e, eventualmente, ela vai arbitrar ali a questão, ela vai decidir. E a atuação também de fomento, né? Entra desse espectro de regulação. Você dá incentivos econômicos para determinadas atividades desenvolvidas pelos particulares. Veja, pessoal, para quem defende a ideia de Estado regulador, a lei estabelece os fins. Então, por exemplo, a lei estabelece a necessidade de universalizar o serviço de telecomunicações ou mesmo o serviço de energia elétrica. E aí cabe à agência reguladora estabelecer os meios, né? Nós vamos ter as políticas públicas definidas na lei, as finalidades, e as agências reguladoras vão estar ali regulando num processo de produção normativa infralegal para atingir esses objetivos. Quando a gente fala de regulação setorial, portanto, nós estamos falando dessa disciplina normativa dos setores econômicos, que pode abranger controle de preços, estabelecimento de condições de entrada e de saída do mercado, controle de qualidade dos serviços prestados, e eu trouxe assim em apartado essa aí do compartilhamento de redes, porque eu não sei, me deu a impressão de que isso pode cair na prova de vocês, e aí eu decidi que eu ia falar aqui no curso de uma forma um pouco mais aprofundada. Pessoal, pensem, quando a gente fala da disciplina normativa de setores econômicos, temos aí energia elétrica, petróleo, gás, infraestrutura, estamos falando aí, portanto, dessas regulações. E os instrumentos pelos quais se vai utilizar são os instrumentos de controle de preço, estabelecimento de condições de entrada e saída. Então, decorem, acho que para a prova isso aí está mais do que suficiente. E vamos tratar agora sobre esse ponto específico do compartilhamento de redes. O que eu quero dizer quando eu falo em compartilhamento de redes ou compartilhamento de infraestrutura? É uma obrigação do detentor da infraestrutura de compartilhar com seus concorrentes aquela infraestrutura. Então, pensem o caso aqui, esse caso que foi levado ao Superior Tribunal de Justiça, que diz respeito ao uso compartilhado da rede de telecomunicações. Nós temos uma empresa que é a detentora ali daquela infraestrutura, que está sendo incentivada a construir, expandir essa infraestrutura, e ela é obrigada, por meio de uma resolução, então vejam aí, uma regulação setorial, um ato infralegal, uma resolução da Anatel que dispõe, né, que detalha o uso compartilhado dessa infraestrutura. Não estou dizendo, pessoal, que não está previsto na lei, mas essa regulamentação acaba criando obrigações. A gente sabe que não é muito claro. Então muita gente diz, ah não, mas isso está na lei. Mas calma, né? Quando a gente tem uma regulamentação muito grande, às vezes isso desborda da lei, mas sem entrar nos detalhes, a gente tem, portanto, uma resolução que estabeleceu o regulamento para disciplinar o compartilhamento de infraestrutura entre esses prestadores de serviço, e o Superior Tribunal de Justiça avalizou esse compartilhamento de infraestrutura, dizendo que ele tem relevância de interesse público, porque ele propicia barateamento dos serviços, minimizam-se os impactos urbanísticos e paisagísticos, né? Ninguém quer morar numa cidade cheia de fio aí, rodando por aí, a gente quer, né, tudo bonito ali, asseado, e permite que se cobrem tarifas mais baratas. Então é um mecanismo de trazer concorrência, você
Quando você compartilha as redes, você permite que mais de uma empresa atue para prestar um determinado serviço público. E isso é possível, né? Porque ela é uma obrigação compulsória, uma espécie aí de servidão administrativa que está sendo regulamentada por meio de uma resolução de uma agência reguladora. Então vejam, compartilhamento de redes, isso é possível em vários outros setores, pessoal. No setor de energia elétrica é possível, creio que o setor de gás canalizado também isso é possível. Então vejam que esse compartilhamento, setor de ferrovias, né, na verdade principalmente é possível você pegar uma ferrovia, em vez de você construir duas, você determina o uso compartilhado. Vai ter os vagões da empresa X e da empresa Y. Então tenham isso em mente, que eu fiquei com essa impressão de que ia cair uma questão dessa. Não sei porquê, mas vale aí a intuição do professor, né? Então, como é que a gente regula adequadamente? Pessoal, existem muitos problemas e desafios na regulação, né? Nós temos problemas ligados à assimetria de informações, então vejam que a gente viu lá no início que um dos motivos para você regular é a assimetria de informações, mas existem assimetria de informações também entre o agente regulador e o regulado, né? Muitas vezes a agência reguladora ela não dispõe de todas as informações de mercado, do mercado que ela está regulando. Às vezes a empresa que está ali na ponta, trabalhando dia a dia, ela sabe muito mais sobre o mercado do que o agente regulador. Então, dessa assimetria de informações, nós podemos ter problemas regulatórios. Quer dizer, a agência reguladora pode criar uma obrigação que não tem nada a ver, ou ela pode garantir um direito que dá muito privilégio para o agente regulado em detrimento dos consumidores. Então, tudo isso é assimetria de informações, quer dizer, informações que a agência reguladora não tem e que o regulado tem. Essa lógica aí se aplica nessa relação institucional também. Um segundo problema é o problema de captura do regulador. Os agentes regulados, eles passam a ver a regulação como uma espécie de produto, não é nem de produto, mas exatamente de produto. Elas veem como se fosse uma espécie de produto, ele vai lá e diz, cara, eu preciso dominar essa agência reguladora para que as regulações que venham a ser expedidas sejam em meu favor. Então ele cria um ambiente em que as diretorias são nomeadas pessoas que são, eventualmente, ganham dinheiro dessas agências reguladoras. Então a gente tem um processo de deterioramento institucional por conta dessa captura. Quer dizer, os interesses do regulado passam a prevalecer. Ou, pelo contrário, pode ser o caso de um governo mesmo, né? No nosso edital se fala na captura do regulador como uma falha de governo. Então, por exemplo, aqui no Brasil não acontece, né? Por exemplo, o governo quer que a tarifa de energia elétrica seja mais barata. Aí ele vai lá e coloca só os apaniguados dele na diretoria dessa agência reguladora e ela vai lá e baixa o preço de forma não técnica e isso provoca vários problemas para a indústria do setor, né? Eles vão ter que trabalhar com um preço mais barato e isso desestrutura todo o setor econômico. Então, né, isso aí não acontece aqui no Brasil nunca, jamais. Então é um problema muito grande, é quando o governo captura o agente que é responsável por fazer uma regulação eficiente. Um terceiro problema é a questão da apropriação de renda, ou rent seeking, né? Isso estava expresso no edital anterior, nesse creio que não está expresso, mas assim, é possível, porque ele é um problema, um desafio da regulação, né? Quando setores vão em busca, eles encaram essa regulação como um produto, aqui é mais próprio, ele encara como um produto e uma forma de ganhar dinheiro. Então ele vai alterar a legislação para ganhar benefícios. Então benefícios previdenciários, políticas de meia entrada, benefícios previdenciários não, benefícios tributários, políticas de meia entrada, tudo isso aí a gente chama de rent seeking, né? São esses caçadores de tesouro, eles querem privilégios legais. Isso gera uma apropriação de renda, por quê? Porque esses setores eles acabam embolsando os ganhos em detrimento dos outros. Eles criam geralmente esses benefícios legais e uma outra pessoa vai ter que responder por eles. E um quarto problema é esse problema de agência, quando os incentivos entre o principal e o agente não estão alinhados. Eu gosto do exemplo muito das empresas privadas mesmo. Você pode ter uma companhia em que o acionista ele tem interesse a ganhar dividendos, mas o gerente geral ali da companhia, ele quer botar um bonuzinhos no bolso dele. Então eles estão com os interesses desalinhados, né? Porque se você bota muito dinheiro no bolso do gerente, você tem menos dinheiro para distribuir aos acionistas. Então há aí um desalinhamento. Então um problema de agência é sempre esse, quando aquele que vai cumprir um mandato, ele não tem os incentivos alinhados com os incentivos do principal. Então esse problema de agente principal pode existir
quando, por exemplo, uma legislação estabelece que uma agência reguladora regule de forma técnica um setor e o burocrata que está ali na agência reguladora não tenha incentivos para trabalhar dessa forma, ou tenha medo, ou ele não vai ganhar nada com isso, ele não vai ser responsabilizado. Então a gente vai ter um problema aí, porque nesse agenciamento, nesse mandato, os incentivos estão não alinhados. Né? O burocrata ele não ganha mais nada por não regulamentar esse setor. Então a gente tem um problema aí que a gente chama de agência. Quando a gente fala de regulação concorrencial, e agora já partindo para essa segunda fase da nossa aula, a gente está falando da regulação que é feita primordialmente pela legislação antitruste brasileira. Nós iremos ter uma aula específica sobre isso. Eu trouxe aqui para vocês somente para a gente fazer uma comparação com a legislação concorrencial, com a legislação setorial. Então, quando a gente fala em regulação concorrencial, o princípio que a respaldo está no 170, inciso 4, né, o princípio da livre concorrência, e o parágrafo 4º do 173 estabelece: a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Vejam, essa disposição normativa, ela vai dar o fundamento constitucional para a legislação antitruste brasileira. A regulação concorrencial, portanto, ela se funda nessa legislação, na Lei Federal 12.529, e ela busca limitar os comportamentos que comprometam a competição em razão de condutas anticompetitivas e de atos de concentração prejudiciais à ordem econômica. Então, o objetivo dela é um pouco diferente da regulação setorial. Vejam aí o artigo 4º, que atribui ao CAD, como uma entidade judicante do setor, essa função, né, de autoridade antitruste. E nós temos o artigo 19 aí, que atribui à Secretaria de Acompanhamento Econômico a função de advocacia da concorrência, que é uma função, pessoal, mais relativa a opinar para que o princípio da livre concorrência seja executado. A gente vai tratar dela na aula específica. Vejam que existem alguns aspectos comuns entre regulação concorrencial e regulação setorial. Primeiro, todas elas se preocupam em como lidar com a questão do poder de mercado, né? O abuso do poder de mercado. Vou ressaltar aqui. O poder de mercado em mercados potencialmente competitivos vai caber aí a regulação concorrencial, né? Vai ter os mecanismos de defesa da concorrência por meio do controle de estruturas, numa ação preventiva, ou por meio de uma atuação repressiva no controle de condutas, né? Que vai ter uma ação punitiva. E o poder de mercado em caso de monopólios naturais, para esse caso, usualmente se estabelece uma regulação setorial. Geralmente por meio, por exemplo, da regulação tarifária. Então, se você tem uma situação de monopólio natural, quer dizer, aquelas situações em que uma estrutura de mercado monopolística atende de forma mais eficiente a um determinado mercado, pense, por exemplo, no caso de saneamento básico. É melhor que você tenha, às vezes, uma empresa, né, isso em tese, uma empresa só que forneça para todo mundo de uma cidade. Por quê? Porque ela vai conseguir fazer preços mais baratos. Ela é um monopólio natural, né, que a teoria econômica estabelece. Quando há, pessoal, regulação setorial, pode haver imunidade à regulação concorrencial. Esse é o ponto em que eu queria chegar com vocês, para vocês entenderem, por exemplo, esse julgado da primeira turma do STJ. Obviamente não vai ser cobrado ali, mas pode ser cobrado a tese geral, né? Não vai ser cobrado de vocês, julgados isolados, mas a teoria por trás desses julgados ela é importante de ser conhecida. Então vejam esse caso específico. Existe uma regulação setorial no setor de petróleo e gás, não é isso? A regulação setorial ela estabeleceu que essas empresas de gás liquefeito, de petróleo, elas tinham que praticar determinado preço. E aí se entrou com ação civil pública acusando essas empresas de formação de cartel. Elas disseram, opa, como é que eu posso estar formando cartel em relação aos preços se eu não tenho a discricionariedade de praticar um ou outro preço? É a própria agência reguladora que está me impondo praticar esse preço. Então eu não posso ser acusado de cartel. Nesse caso, aí a legislação antitruste, portanto, a regulação concorrencial não se aplica. Quer dizer, você não pode enquadrar essas pessoas como agentes cartelizados. Eu não posso dizer que eles fizeram um cartel
Porque eles estão obedecendo à regulação concorrencial. Essa doutrina, ela se chama de State Action Doctrine. Ela foi trazida dos Estados Unidos, foi aplicada nesse julgado específico e ela tem dois pressupostos. Vejam, o primeiro é esse, de que a regulação estatal ela deve servir a um fim de política pública e o Estado deve efetivamente obrigar determinada conduta e supervisioná-la. Então veja, se a regulação setorial ela estabelece uma conduta por parte dos agentes privados, eles não podem infringir a ordem econômica, nos termos da legislação concorrencial. É assim, quer dizer, que se trabalha essa tensão entre a regulação setorial e a concorrencial. Existem situações de imunidade, né, em que não se aplica a regulação concorrencial quando a regulação setorial, que visa atingir um fim público, incide. Vamos agora para a nossa terceira parte da aula, tratar sobre fomento. Né, pessoal? Isso foi cobrado já em outras provas da Procuradoria-Geral do Estado. E o fomento, pessoal, é muito fácil, né? Uma das espécies de intervenção por indução, né? Que a gente viu na classificação do Eros Grau em outras aulas. E o fomento ele é uma atividade estatal de incentivo positivo ou de incentivo negativo para que os particulares desenvolvam atividades que tenham objetivos econômicos, beneméritos, ambientais, sanitários. Então, é como se fosse o Estado dizendo o seguinte: meu caro, eu vou te dar aqui um crédito subsidiado, eu vou te dar uma condição, um fomento burocrático, vou te dar um procedimento específico para que você desenvolva determinadas atividades, se você quiser. Né? O fomento ele não é uma atividade estatal cogente, ela não obriga ninguém a fazer nada. Ela é uma forma de induzir o comportamento dos agentes econômicos para atingir esses fins, esses objetivos públicos. O fomento, pessoal, portanto, tá aí a definição, vocês podem dar uma lida, né? Pode ser definido como atividade estatal de incentivo positivo ou negativo e de forma a condicionar o comportamento privado, né? Então, veja, o fomento positivo ele tem como objetivo tornar a atividade privada mais viável. Então, se estabelecem medidas de caráter premial, né? De natureza não coativa. O fomento negativo é o abrandamento ou intensificação pontual e direcionada de medidas ou restrições estatais. Você cria um probleminha na vida ali do particular, você torna, por exemplo, mais difícil a importação de um produto que faz mal, sei lá, vamos pensar em um cigarro, você torna mais difícil essa importação. Eu acho que a gente pode identificar isso como uma espécie de fomento negativo. Você não proíbe, mas você torna mais difícil. Pensem que os principais instrumentos de fomento eles estão aí, são benefícios fiscais, políticas de crédito, né, subsídios, cessão de bens, você deu um bem para você desenvolver determinada atividade, assistência técnica, né, pensem na Embrapa, dando assistência técnica para os produtores rurais, se bem que a Embrapa é uma empresa pública, não vai se caracterizar bem aí não, pessoal, é só quando ela subsidia algo do tipo. Pensem no fomento burocrático, né, um procedimento mais célere para o desenvolvimento de determinadas atividades. E o fundamento constitucional está no artigo 174, que prevê ali o incentivo, né? E é uma competência, pessoal, comum, né? Todos os entes federados podem fomentar atividades dos particulares. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma agência de fomento, né? O fomento aqui no caso é financeiro, né? A agência de fomento chamada Agência de Desenvolvimento Paulista. Ela é uma sociedade anônima, formada por capital do Estado, né, uma sociedade anônima fechada. Vejam aí o Estatuto Social. Constitui o objeto da agência a promoção do desenvolvimento econômico no Estado, podendo, para tanto, conceber e implantar ações de fomento, incluindo o financiamento de capital fixo e de giro associados a projetos produtivos no Estado de São Paulo. Então, veja, ela basicamente está financiando, está dando crédito para o pessoal, um crédito mais barato, para que eles desenvolvam atividades econômicas aqui. Então, pessoal, vejam essa questão 85 aí. Em relação às agências de fomento, considere. Veja, são consideradas instituições financeiras, vou dar aqui exatamente logo a resposta para não fugir da nossa tradição de dar o spoiler. O item E, né, os itens 1 e 2, são os itens corretos. Então, vamos analisar cada item detalhadamente, né, para a gente poder conversar sobre esse assunto. Vejam como é que foi cobrado na prova. É algo um pouco assim... Quando eu vi essa questão, pessoal, essa questão caiu no meu concurso, eu acho que eu caí para trás.
porque, sinceramente, é um pouco, né, a gente sabe, né, meio difícil, né, o concurseiro conhecer todos os detalhes aí de resoluções, mas foi cobrado e eu aqui como professor estou trazendo para vocês. Aquela questão sacana, né? Então vamos lá. Nesse item 1, são consideradas instituições financeiras integrantes do sistema financeiro nacional, devendo ser constituídas sob a forma de sociedade anônima de capital fechado e seu controle acionário deve pertencer a uma unidade da federação. Pensem na agência, na Desenvolve São Paulo. Ela é exatamente isso. E o artigo 1º dessa resolução do Banco Central estabelece exatamente isso. Uma sociedade anônima de capital fechado, controlada pelo Estado de São Paulo, é uma agência de fomento. Vejam o item 2. Constituem-se instrumento de atuação do Estado na economia, visando suprir falhas de mercado, mediante atuação como agente indutor de desenvolvimento, propiciando externalidades sociais positivas que não são valorizadas pelo setor financeiro privado. Então veja que o objetivo das agências de fomento é justamente esse, né, pessoal? Servir como indutor de atividades econômicas. Existem determinadas áreas, por exemplo, que uma empresa não se instalaria. E aí ela recebe um fomento, um crédito mais barato, e o Estado diz, olha, se você se instalar ali naquela região mais pobre, para dar emprego, né, para determinadas pessoas que estão ali naquela região, eu te dou um crédito mais barato. Isso é fomento. Então, você vai ter externalidades positivas. Por quê? Porque aquelas pessoas daquela área, que são pessoas mais pobres ou eventualmente não têm uma qualificação profissional, elas vão ganhar com a instalação dessa empresa nesse local. E esses são as externalidades positivas provocadas pela instalação de uma indústria que está ali somente porque recebeu esse fomento do Estado, muitas vezes. Inclusive um preço mais barato, né? Então vejam, a sua política, o item 3, a sua política de aplicação de recursos oficiais, né, se referindo à política de aplicação de recursos da agência de fomento, ela deve estar estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias e as subvenções econômicas a elas destinadas devem estar previstas na Lei Orçamentária Anual. Essa é uma questão, acho que até mais de direito financeiro. Mas aí, o item 3, ele está errado, né, porque ele viola... A gente vê que ele começa certo, né, quando ele fala quando a gente vê o 165, parágrafo 2º, em que se estabelece que a lei de diretrizes compreenderá, vai dispor, né, sobre a política das agências financeiras oficiais de fomento, então esse início está correto. Agora, quanto às subvenções econômicas, a gente vê que em relação à autorização para a concessão de subvenções, estas devem constar em lei específica, né? Então, essa é a parte errada do item. Vamos para o item 4. Constituem-se, né, as agências de fomento em instrumento de atuação do Estado como indutor do desenvolvimento econômico, servindo, e aqui vem o erro, servindo de canal de financiamento de projetos de infraestrutura executados pela administração. Então, pessoal, o erro está aí, né? Elas não servem como um canal de financiamento de projetos de infraestrutura executados pela administração. A agência de fomento, ela é uma instituição financeira controlada e ela é dependente do Estado. O artigo 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal não permite que ela ofereça um crédito para o Estado que a controla. Então a gente já tem um erro muito grande aí. Vejam, eu trouxe para vocês o artigo 2º do Estatuto da Agência da Desenvolve São Paulo. Não estou dizendo que é lei nem nada, mas só para vocês saberem. O que se fala que é expressamente proibida a realização pela agência de qualquer operação de crédito ao Estado ou a qualquer entidade controlada direta ou indiretamente pela administração pública estadual. Né? Não está à toa essa disposição aí do Estatuto Social. Então, pessoal, até a próxima aula e a gente vai se aprofundar aí no direito econômico concorrencial. Um abraço!